Ao vivo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma live da página Giz e Luta. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que no último dia 13 de julho, o ECA completou 20 anos. E aí nós vamos falar, 30 anos. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse estatuto tão importante aí, tá? Então, para começar, eu tenho aqui os nossos participantes, os estreantes do dia, da tarde, assim, não importa o horário que você vai assistir aí. Nós temos aqui o professor William Salvador. Temos também a professora Vânia Ribeiro, estreante aqui da bancada. Boa tarde a todos e a todas. Eu posso te apresentar agora, mais tarde? Daqui a pouco. Então tá bom. E nós temos também aqui nossas duas convidadas, Nós temos a professora Andréia Fernandes. Olá, tudo bem? E nós temos a professora Rosana Gomes, que também é pré-candidata a vereadora pela cidade de Itaquaquecetuba. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Bom, de antemão, então, vamos lá, Então, no último dia 13 de julho, o ECA completou 30 anos. Nós estamos vivendo um período difícil no Brasil, um período de uma série de ataques a direitos básicos. E daí vou começar ali com a Vânia, Ela pode começar fazendo as suas primeiras perguntas aí, referente ao ECA. Vânia, boa tarde. Se apresenta e manda as primeiras perguntas aí, ou para a Rosana, ou para a Andréia, fica à vontade. Ok, então novamente boa tarde a todos e a todas. Eu sou professora na rede municipal e estadual de São Paulo, em breve coordenadora na rede municipal. É uma grande honra e ao mesmo tempo uma alegria imensa poder estar hoje com vocês. Desde já eu agradeço ao professor Diogo pelo convite e com certeza essa live será assim, muito enriquecedora e contribuirá muito, para o resgate e valorização do ECA, que causou aí uma mudança de paradigmas, mas que ainda tem um longo percurso aí a ser percorrido, para sua efetivação. Eu não posso deixar de expressar também a minha indignação, aos tantos retrocessos que temos visto, a negação à ciência, já resultou aí, eu já estava olhando, mais de 113 mil mortes para a Covid-19, O meu respeito e sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Retomando a pauta, no último dia 13 foi celebrado os 30 anos do ECA, da implementação do ECA, em que crianças e adolescentes passaram a ter direito de ter os seus direitos, vamos dizer assim. Foi um grande legado. Meninas, não sei, a Constituição Federal, ela marcou, então, o início, deu pontapé inicial aí para reafirmar o ECA, Como que vocês têm visto o panorama antes e depois do ECA? Pode ser para qualquer uma, tá? Bom, posso começar? Pode. Bom, eu acho que, primeiramente, a gente tem que fazer um retorno aí histórico e tentar pensar de que modo a gente se relaciona com o ECA. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos, então, quando eu tinha 5, o ECA foi assinado. Gente, desculpa, mas eu acho que a vizinhança resolveu fazer reforma justo hoje, não sei se vocês estão ouvindo. Mas, enfim. E aí eu acho que a gente precisa pensar que, por exemplo, como que eu conheci o ECA, Eu conheci quando chegou na escola, e aí eles distribuíam aqueles gibizinhos da Mônica, e tinha aquela coisa muito superficial, de tipo, os 10 lá, os principais direitos, e a gente se relacionou com aquilo,
E de outra contrapartida também, quando a gente falava, chegava em casa e falava assim, eu lembro disso, né, falava com a minha mãe, falava, olha, eu tenho direito a tal coisa, ela, então, direito é só para quem merece, tem que ter dever também, né? Então, assim, essas relações, elas estão imbuídas em todas essas falas que a gente ouve, e que para a gente, ou pelo menos para mim, ou para quem está mais, sei lá, recente, né, com essas discussões, soa muito estranho, né? Então, fazer esse paralelo entre antes e depois, para mim é muito difícil, porque quando eu entrei como professora, já tinha essa legislação estabelecida, então a relação é diferente. Então eu olho para os meus alunos e eu não consigo imaginá-los que eles não são sujeitos de direito, né? Então a relação ela é diferente. Já diferente de alguns colegas, às vezes, assim, não por mal, sem julgamentos, né? Mas às vezes que acompanharam a instituição dessa lei e tem uma relação diferente com o ECA. Então eles já olham e falam, esses moleque, cadê os deveres, né? Então a gente tem que talvez pensar essas relações, né, de como que você se relacionou com essa lei, com essa legislação. Acho que por enquanto é só. Em relação a antes e o depois, como ela quis citar a nossa experiência pessoal, eu penso que a questão até relacionada à miséria, ela teve aí um ciclo diferente no Brasil. Eu penso que no caso da minha família, né, a minha avó nasceu em 1919, ela faleceu com 100 anos, analfabeta, não teve acesso às letras, e aí a questão do direito à educação, a ser alfabetizado, ela está arraigada a outros direitos, quer dizer, se eu sou alfabetizada, eu vou ter acesso a outros direitos. E para ser alfabetizada, eu também preciso de direitos anteriores. Né? A questão de você ter uma maternidade adequada, você ter um pré-natal, você ter acesso à gestante, você ter acesso à vacina. Então, a saúde, a questão social. Então, os direitos das crianças, eles estão intrinsecamente ligados em relação a propiciar outros direitos. Então, um está ligado ao outro. Se a criança não tem segurado aí seus direitos em relação à sociedade, vamos supor a questão básica da moradia. Como é que ela vai se portar dentro de uma escola? Então, quando a gente fala de direitos das crianças, a gente tem que lembrar que os direitos primários, desde moradia, alimentação, são necessários para que ela alcance outros direitos também, que é o caso das crianças quando estão na escola. Se elas não têm moradia digna, se eles não têm acesso a uma alimentação adequada, elas vão possuir aí a questão do fracasso na sua vida educacional. E se não tem a questão da vida educacional, ela não vai também acessar outros direitos, seja da questão da previdência, seja a questão da luta trabalhista. Então, é um direito ligado ao outro. Legal, legal. Ô, Williams, faz a sua apresentação e manda uma pergunta para as meninas aí. Alô, Williams? O Williams está aí? Todo mundo aí? Consegui voltar. Professor Williams? Opa, manda bala aí. Posso perguntar já, minha vez? Se apresenta e faz a sua pergunta. Boa tarde, eu sou o William, sou professor de Biologia e Ciências das redes municipal e estadual. Já estou aí, como os colegas disseram aí, 31 anos, né, na educação. Inclusive, tive a honra de ser professor do Diogo, está aqui com a gente, da Andréia também. E minha pergunta vai para a professora Rosana, professora candidata, né, vereadora por Itaquaquecetuba. E assim, a gente vê uma discrepância muito grande, né, da educação que chega nas periferias e no restante da capital do estado. A professora Rosana, se eleita, como que a senhora pretende remediar essa questão educacional que é tão ruim aqui para a gente? Eu digo porque eu sou de Guaianazes, moro em Itaquera, Itaquá é perto, né, relativamente perto. Como que a senhora pretende remediar? Senhora não, você, né?
Sim. Como que você pretende remediar essas questões enquanto vereadora? A questão da política pública relacionada à educação e ao adolescente, à criança no meu município, ela é extremamente precária. Então, quando você compara Guaianazes, né, que é o extremo leste de São Paulo, com a minha cidade, que é Itacoaxetuba, a gente tem aí vários agravantes que não dá para fazer comparativos. Por quê? Mesmo sendo extremo leste, mesmo toda a questão da desigualdade social, ainda há a presença do Estado em Guaianazes. Quer dizer, ainda a gente tem uma escola pública que garante o mínimo, coisa que a gente não consegue aqui em Itacoaxetuba, por exemplo. Na Prefeitura de São Paulo, é garantido lá todos os profissionais do currículo, né? Professor de arte, professor de educação física, professor regente de classe. Aqui, no caso do 1º ao 5º ano, as crianças fazem até revezamento de especialistas, para vocês terem uma noção. Então, quando a gente fala de ECA, do 30 anos de ECA, de quem é a responsabilidade de fiscalizar quando uma lei não é cumprida? Por exemplo, se as crianças do município de Itacoaxetuba não possuem acesso às aulas de reforço e recuperação, de quem é a responsabilidade de fazer essa denúncia? É só do Ministério Público ou qualquer cidadão deve fazer isso? E o legislador do município, os vereadores? Quais foram as posturas atingidas até agora? Então, o nosso município, ele sofre anos de abandono. Então, enquanto legisladora, enquanto membro, né, do Legislativo Municipal, penso eu que é atrair as pessoas para a questão da lei. Eu acredito que no município de Itacoaxetuba as pessoas desconhecem a lei. Eu, enquanto professora, eu tenho que mostrar para os meus alunos que existe uma lei que rege o meu país, que é a Constituição Federal, e a partir dela eu tenho outras garantias que vão sendo a partir de desfechos de outras leis, que é o caso do ECA, do Estatuto do Idoso, a CLT. Então, a Constituição Federal, que é o princípio básico, né, que vai nortear os estados e municípios, ela não está sendo cumprida. E de quem é o papel, né, de fiscalizar e de quem é o papel de fazer com que ela aconteça? Então, o legislativo ele tem que acompanhar o executivo para verificar por que essas coisas não acontecem. Por que em Itacoaxetuba os alunos não têm acesso à aula de reforço e, por exemplo, as escolas de São Paulo têm reforço e recuperação? Então, eu, enquanto, assim, né, representante das pessoas da minha cidade, penso eu que eu tenho a primeira coisa a ensinar quais são as leis que regem o meu país, quais são as leis que regem o meu estado e qual é a obrigação do meu município em relação a essas leis, para que eu possa atrair as pessoas para que participem, para que elas tenham consciência do que é direito delas e que elas possam cobrar efetivamente de quem é essa responsabilidade de fiscalizar e de acompanhar. Ótimo, professora, obrigado. Não. Professora Andréia, gostaria de fazer uma pergunta também. Claro. Andréia, você está na direção, está com sala de aula agora? Não, eu sou da sala de aula, nunca saí da sala de aula e não pretendo sair da sala de aula. Nem eu, faz muito bem. Então, Andréia, assim, falando de ECA, né, quero saber sua opinião, sua visão de um ocorrido recente. Recentemente, até comentei com os outros colegas aí, nós temos aí o nosso público, né, nossos alunos, eles são de várias etnias, de várias culturas, de várias religiões. Recentemente, um conselheiro tutelar, ele tirou a guarda de um casal, você deve estar sabendo disso, né? Sim. Ele tirou a guarda de um casal porque a menina havia sido iniciada em ritos de candomblé, né? Uma coisa tão comum, né, no Brasil, uma religião tão popularizada, né? E o conselheiro, talvez por ser de outra, né, de outro dogma religioso, ele conseguiu tirar a guarda, né, através da justiça, e dar a guarda à avó, né? E isso é muito comum, você vê essa discriminação com as religiões afro. Como que você enxerga essa situação? Como que você explicaria para um aluno seu? Bom, é sempre muito difícil, né? Eu acho que a gente, trabalhando com anos iniciais, né, para quem
às vezes talvez não saiba, eles têm de 6 a 11 anos, e às vezes é muito difícil propor que eles retirem, né, essas amarras colocadas muitas vezes pelos pais, pela sociedade, enfim, né. Então, claro que, com certeza, a gente já teve que mediar algum problema, eu já tive que mediar algum problema em relação a preconceitos religiosos dentro da escola, e, particularmente, para mim, é intolerável. E sempre eu parto do pressuposto e de apresentar para eles que o nosso país, né, as nossas leis, é um ensino laico. E isso contempla a gente aceitar toda e qualquer religião, toda e qualquer manifestação religiosa. Então, eu acho que isso já dá, né, uma certa direção. Eu fico muito chateada, por exemplo, eu faço pesquisa e, às vezes, eu tenho que visitar algumas escolas, né, para, enfim, colher materiais históricos. E eu fiquei muito chocada quando eu fui na região aí de Mogi, porque tem umas escolas bem antigas, né, aí, falo Mogi porque sei que Diogo mora lá, né, e você chega e você vê um altarzinho, e ter uma figura religiosa, e nada contra, eu não sou católica, eu não pratico nenhuma religião, mas me incomoda chegar, como me incomodaria ver qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de manifestação religiosa dentro da escola, porque eu acho que ou abarca todo mundo, né, então vamos comemorar o Ramadã, vamos comemorar, enfim, N datas de todas as religiões, ou a gente não comemora nada. Então, você chegar em uma escola e ver esse altar feito é muito triste, né? E eu sou meio perdida, eu acho que eu esqueci a pergunta. Mas, assim, como essa questão de tocar, né, isso com as crianças e tentar enxergar, né? Um ponto que eu acho interessante, agora eu lembrei, um ponto que eu acho interessante é que, assim, vamos olhar como que essas pessoas são colocadas no conselho tutelar. Eu venho conversando com uma amiga, inclusive foi aluna do senhor, né, professor? A Vivian, e a gente está mobilizando algumas ideias, né, para um projeto de uma candidatura, e uma das minhas propostas foi essa, que para o cargo de conselho tutelar, precisa ter uma formação em nível superior, e que seja um funcionário público, ou da área da educação, ou da área da segurança, ou da área da saúde, mas que tenha posse dessa legislação, né, para que isso não ocorra, porque a gente não pode deixar um órgão que lida com situações adversas, que lida com fragilidades enormes, de grupos extremamente vulneráveis, na mão de pessoas leigas. Então, eu acho que isso é de uma riqueza, esse espaço, e que a gente precisa tomar posse, sim. E eu concordo com a Rosana, quando ela fala que, às vezes, a gente não valoriza, não fala dos nossos direitos, né, para os alunos. Enfim, a gente precisa tomar parte, desde a reunião do condomínio, para entender melhor esse processo político no qual a gente vive, né? Ótimo. Concordo. Conselho tutelar tem que deixar de ser cabide de emprego com viés político, né? Concordo plenamente. Bom, dando sequência aqui, Williams, dando sequência aqui, eu vou passar para a Rosana Gomes, para ela falar um pouco sobre essa questão aí também. Ótimo, ótimo. Ixi, acho que caiu. Ô, Rosana, o que você achou dessa questão aí? Então, fala um pouquinho sobre essa questão da menina que... Pode falar. Não ouvi direito, sobre a questão da religião, né? Ou não? Isso, da menina, a história foi a seguinte, a questão foi a seguinte, foi uma menina, eu não vou lembrar o estado, que os pais perderam a guarda, a mãe perdeu a guarda, a mãe era do candomblé, e ela perdeu a guarda da criança porque os avós, né, denunciaram e o Ministério Público acatou e retirou a guarda da menina. Né? Uma coisa absurda. Qual que é a sua visão sobre isso? Então,
A minha visão é que o judiciário, além de burguês, é racista, não tem outro jeito de tratar um judiciário que faz e determina, né, que uma criança tenha sua guarda retirada dos pais por conta da iniciação numa cultura africana. Então, é uma abordagem racista, né, preconceituosa, e a gente tem que tratar com as crianças a questão da religião africana com muito mais cuidado dentro das escolas do que a gente pensa que tem que ser neutro, né? Tipo, manter o cristianismo, manter o eurocentrismo, manter a cultura branca dentro da escola, sobrepondo aí a cultura africana. Então, o papel da escola é garantir que a criança tenha seu direito principal a ter a sua crença. Toda criança tem direito a ter a sua crença. Então, a menina que foi impedida aí, né, em relação à guarda dos pais, ela tem o direito principal, que é ter a sua crença. Tem que ter respeito. Ela já tem ideia do que ela quer seguir. E aí ela deveria... Primeiro é o direito dela. A criança, ela é prioritária. Dentro da legislação, de qualquer legislação, a criança, ela é prioritária e ela tem voz, ela tem que ser ouvida. Então, quer dizer, a criança, já foram 2 direitos, né? Primeiro, que não foi ouvida, ela é prioritária, e a questão da religiosidade, né? Da liberdade de crença. Então, penso eu que não tem outro tratamento a não ser de que esse judiciário é burguês e racista, né? A gente fala que o Estado é laico, mas a gente sabe que o Estado, ele é cristão, ele não respeita as demais religiões, e a gente finge que isso é normal, que isso é natural. E o Estado, vou reafirmar, ele é burguês e ele é racista. E cabe a nós, educadores, no tratamento de sala de aula, respeitar todas as crenças e abordar principalmente as religiões de matrizes africanas que sofrem por questões racistas. Tá? Eu penso que seja essa abordagem. Legal, legal. Eu vou passar a palavra aqui para a professora Vânia, né? Vânia, manda bala aí. Tá fechado o áudio dela. Tem que liberar o áudio. Ok, agora vocês estão me escutando. Ok. Então, eu estava dizendo o seguinte, que eu sei que hoje não é tanto assim meu lugar de fala, né? Que hoje eu estou mais ali como entrevistadora, mas eu preciso fazer algumas considerações do que vocês disseram. Então vamos lá, para começar. O artigo 16 do ECA, ele estabelece, e isso a Rosana falou um pouco, né? O direito à liberdade em diversos aspectos, certo? Um deles é em relação à crença e culto religioso. Quando nós tratamos sobre intolerância religiosa, nós sabemos, como a Rosana também disse, que a intolerância religiosa ela acontece principalmente, se eu não dizer unicamente, com as religiões de matrizes africanas. O combate em relação a esse tipo de intolerância só acontece a partir de uma desconstrução que todos nós temos, que é o racismo. Eu tenho ainda alguns pontos a serem desconstruídos. Acredito que o Diogo já está mais avançado que eu em relação a essa desconstrução, mas nós fomos educados por um viés de uma educação racista, certo? Uma visão de sempre, uma visão do colonizador a todo momento. Então, não é só do judiciário que existe esse racismo estrutural, que esse racismo estrutural se apresenta. Muito pelo, assim, não somente, mas inclusive nas instituições públicas como as escolas. Então, o combate não vai se efetivar somente com essa fala de vamos respeitar todas as religiões. Não, não é só isso. Está muito mais... o buraco está muito mais embaixo. Né? É desconstruir muita coisa que, inclusive, nós temos, descolonizar o currículo, né? Apresentar o currículo a partir de uma visão, a partir de visões dos indígenas, dos povos indígenas, a partir da visão dos povos africanos também, né? É errado nós falarmos, na verdade, que o africano é o escravo, porque isso não é uma condição natural do povo negro, não é ser escravo e não era, é ser escravizado.
Então, é mais uma observação em relação a isso, tá? Que precisamos desconstruir uma série de falas que nós temos no dia a dia, e não só no judiciário, mas na educação, na saúde. As mulheres negras, elas não são tratadas da mesma maneira que as mulheres brancas. Então, é meio que por aí, tá? Estou sendo bem breve, porque o assunto aí dá pano para manga também. Então, em relação à menina, nós sabemos que os mecanismos institucionais, eles não podem ser usados como instrumentos de discriminação, tá? É isso, é só um desabafo. Em se tratando já que estamos falando de racismo estrutural, né, nós sabemos que o ECA, ele nos direciona, né, ele é o pontapé inicial para a questão dos direitos de crianças e adolescentes. Porém, o que está instituído no ECA ainda não foi efetivado. A educação, por exemplo, ela não foi, porque o que se garantiu hoje foi o acesso, né, a universalização da educação, mas não a qualidade, né? Então, como que vocês veem essa questão aí da qualificação da educação? Quais seriam os meios dessa qualificação? Bom, posso começar, Rosana? Você quer falar primeiro? Não, pode. Olha, é tão complexo, porque assim, nós somos professores, a gente convive nas escolas e a gente vê o sucateamento diário, né? Então, a gente vê assim, desde a parede até os recursos humanos. Então, é muito complicado. E eu acho que vai demorar ainda, infelizmente, eu queria ser mais otimista, mas vai demorar muito tempo para a gente ter uma educação pública de qualidade. E com o cenário atual, a gente só está percebendo que eles só estão, o plano é sucatear ainda mais para justificar a privatização, né? E claro, qualidade, eu acho que tem tantas questões para alcançar uma qualidade. A primeira, ter acúmulo de cargo, isso é impossível. Você ser um professor, você se dedicar acumulando cargos. Segundo, as formações, as universidades hoje, aliás, universidades não, as faculdades, elas têm um processo fabril, né? E esse processo, ele não consegue garantir que esse profissional saia entendendo que ele não está ali ocupando um cargo, tendo o seu emprego, ele tá mexendo com pessoas, né? Ele está mudando vidas. Então, eu acho que precisa de muito mais sensibilidade, né, das pessoas que vão trabalhar em educação. Não pode ser uma pessoa que, o que eu vou fazer da vida? Eu acho que eu vou trabalhar só de segunda a sexta, meio período, então eu vou fazer pedagogia. Então, não há que se justificar uma escolha, um trabalho dentro da área da educação que não seja transformador, que não seja romper barreiras. Então, e para fazer isso, a gente tem que ter valorização, melhores salários, melhores condições de trabalho, formações que ampliem o repertório e que não coloquem tudo na caixinha e que tornem a sala de aula um espaço de controle, que não é controle, aquilo ali é educação, né? E aí a gente vê esse controle em diversos formatos, né? É o diário, são as notas, é a carga horária, é o sinal a cada 45 minutos, é o passar de ano, enfim, são várias coisas que a gente precisaria retomar. Particularmente, eu acho que essa pandemia foi ótima, porque você consegue perceber que as crianças, elas precisam de escola, sim. Elas precisam de escola no sentido de socialização, mas elas não precisam de escola no sentido de buscar conteúdo, né? Entendo que quando eu falo isso, eu estou pensando em crianças que têm pelo menos, um acesso à internet em casa, tá? Isso logo não foi garantido para todos. Mas eu acho que são essas questões, a gente precisa rever muito espaço. E para rever, a gente precisa de gente de qualidade, com formação adequada,
com tino para a coisa, né? É isso. Em relação à qualidade... Ok, posso fazer minhas considerações? Deixa a Rosana falar primeiro, assim. Vânia, aí você já tá fala. Bom. Vai lá. Então, já que o acesso foi meio que garantido e a permanência e a qualidade agora é o que a gente precisa lutar, e a gente voltando na questão dos 30 anos do ECA, a criança ela é um sujeito de direitos, e dar acesso a uma educação de qualidade é direito prioritário da criança. Então, a criança no seu desenvolvimento integral, ela precisa não só de um prédio, não só, né, de professores ali disponível. É um conjunto de políticas públicas que devem abranger a sociedade, desde a questão da alimentação, moradia. Os pais dessas crianças, precisam de emprego. Então, a educação, ela precisa de uma estrutura maior para que ela aconteça com qualidade. Porque se a minha criança, que está lá dentro da escola, os pais estão desempregados, ela não tem acesso a saneamento básico, ela não tem uma moradia digna, ela não se alimentou direito, como é que eu vou discutir qualidade com uma criança? Como que eu vou discutir o direito à educação se os direitos anteriores básicos que garantem a dignidade foram cerceados, foram retirados? Quando a gente fala em direitos humanos, está na hora de discutir com a sociedade que direitos humanos é direito para o humano. Quando a gente fala em alimentação, saúde, saneamento básico, eu estou falando de direitos humanos, porque essa onda, né, de que uma nova política que tenta retirar os direitos humanos, falando que direitos humanos trabalham para bandidos, é uma falácia, quer dizer, é uma mentira absurda, e que governos de direita querem retirar os nossos direitos, falando, foi o povo que pediu o fim dos direitos humanos. Quer dizer, o ser humano vai não ter direito nenhum mais. Então, o povo precisa ser orientado de que direitos humanos incluem direito à educação de qualidade e que, para que essa educação de qualidade aconteça, os pais dessa criança têm que estar empregados, essas crianças precisam ter uma moradia digna, precisa ter saneamento básico, para a gente poder discutir a presença dela na escola, para que ela possa aprender conteúdos mínimos, para que ela possa ser uma cidadã consciente. Então, é um emaranhado de direitos para poder garantir uma educação de qualidade. Não é só a escola, não é só o ambiente escolar, é o ambiente social que precisa ser pensado para isso. Vânia, faz suas considerações aí, mulher. Fala aí. Ok. Vamos lá, gente. Acho que vocês já ouviram falar em PNE, né, que é o Plano Nacional da Educação, né, que foi um plano aí que tem vigência de 10 anos. Então, as metas aí foram estabelecidas 20 metas, e esse plano ele vai ser revisto agora em 2024. Então, por exemplo, um dos retrocessos que eu tenho percebido nos últimos tempos, nos últimos anos, especificamente nos 2 últimos anos, foi justamente o abandono do PNE, que é o Plano Nacional da Educação. A previsão é que nem 50% desse plano seja cumprido, né? E nesse plano, que vai garantir, de fato, a qualificação e não mais o acesso, mas é a qualidade dessa educação, está, por exemplo, a formação de professores, né? O que eu penso em relação à formação, além da formação continuada, né, aquela formação que acontece nas escolas, tem aquela formação inicial nas universidades, e as universidades também, só para, sendo bem resumindo bem, as universidades, elas não garantem, elas não dão acesso ao conhecimento científico para a população também, né? Então, você garantir uma educação de qualidade perpassa por diversos aspectos aí, não só garantia dessas metas no PNE, mas também uma qualificação aí, uma divulgação melhor desses conhecimentos científicos para a população, para que a partir daí a população possa aí reivindicar os seus direitos.
Também acho que é necessário aí fortalecimento dessas bases comunitárias também, para que eles também tenham acesso a esses seus direitos, tá? É mais em relação a isso, assim, porque o que deve ser feito já está estipulado no PNE, só que esse PNE não está sendo cumprido, ok? Foi clara? Legal, legal. Antes de mais nada, dando sequência aqui... Em relação à pandemia, a pandemia ela não está sendo benéfica de modo algum. Eu já li algumas notícias que a projeção aí é de que 30% dos nossos alunos, eles evadam das escolas aí durante a pandemia, né? Então, muitos, na verdade, já inclusive largaram, abandonaram seus estudos. Isso aí calcula, assim, mais ou menos 30% de evasão já na educação pública do Brasil, tá? Então, não é benéfica de modo algum. Verdade. Eu queria falar, posso? Andréia, antes de você falar, eu vou deixar você comentar ali. Eu só quero agradecer as pessoas que estão assistindo aqui a live, tá? Tem a Marta Barbosa, tem a Jaqueline Educadora, tá bom? Tem o Romildo Rodrigues, que vai estar conosco na próxima live, professor Romildo. Tem a dona Geralda, minha mãe aqui, um beijão para ela também. Tem o Alexandre Santana, dona Nancy Navarro, o Ricardo José Conceição, Fabiola Cardoso, tem o professor Luizão lá de Poá, um abraço para ele, tá? Todas essas pessoas estão nos assistindo aqui, a Adelina Matsuda também, tá? Fala aí, Andréia. No caso, eu só queria... É muito difícil a gente tentar expor os nossos pontos de vista num tempo tão curto, né? Então, assim, me perdoem se talvez eu tenha sido mal compreendida. Quando eu falo da questão da pandemia e de quanto ela foi benéfica, é porque, assim, eu parto de um referencial do Pierre Bourdieu e que ele fala muito do capital cultural. E o que acontece com o capital cultural, né? A gente reforça na escola o conhecimento da elite. E aí, quando a gente saiu dessa escola, tá? É claro, 30% de alunos à margem, né, desistindo, é muito relevante, com certeza. Mas, de outra forma, a gente teve que se reinventar. E nessa reinvenção, particularmente, eu acho que não cabe eu ficar falando, assim, da hipotenusa, do sei lá o quê, né? Eu acho que cabe muito mais eu tentar partir dos interesses deles, do que eles acham bacana, do que eles estão vivenciando. E fazendo isso, eu estou fortalecendo que o capital cultural deles, e não da elite, tenha um lugar, um espaço nessa aula, né? Então, quando a gente fala que a gente está na escola e que, não é só o prédio, os professores, não, eu concordo totalmente. Mas o que está rolando lá dentro para mudar a vida dessa criança? Porque, por exemplo, estudos sociológicos apontam, feitos pelo Bourdieu, por exemplo, que não muda, né? Que a escola, ela perpetua a mesma condição. O cara entra ruim e ele vai sair ruim. E por quê? Porque a gente não enxerga, eu concordo com a Rosana, né? A gente não enxerga que ele é um cidadão de direito, que ele tem direito a um reforço, ele tem direito a aulas diferenciadas, ele tem direito a outros professores com outras disciplinas, né? Mas que esses professores também tenham a sensibilidade de entender que não é a cultura da elite que tem que perpetuar na escola. E dentro disso, a gente vê a questão da música, né? Quantas vezes o professor fala, que funk é esse? Tá errado. É a cultura dele, tem que ser respeitada. Tem a questão da religião, enfim, N outras coisas. É isso, tá bom? Beleza, ok. Eu vou dar a palavra agora para o professor Williams aqui. Williams, faz a pergunta aí para as meninas. Alô, Williams? Estão me ouvindo? Nossa, gente, perdão, a conexão aqui é péssima. Eu quero fazer a mesma pergunta para as duas professoras. A gente tem visto aí, né, essa questão do centro de mídias, né,
essas videoaulas que a gente tem que fazer com os alunos, só que nós sabemos, né, principalmente nós trabalhamos em periferia, que essa informação não chega, né, a qualidade do ensino, qualidade que eu digo do ensino estadual, ela não chega, e as pessoas não têm noção disso, né, as pessoas não têm noção que elas têm direito a ter uma educação de qualidade. Como que é até uma pergunta inocente, né? Mas como tem muita gente assistindo, o que vocês diriam para as pessoas? Olha, o que você tem que buscar para ter uma educação de qualidade? Você tem direito a ter uma educação de qualidade, apesar de não ter. O que vocês falariam para os alunos, para os pais de alunos que estão nos assistindo? Como buscar uma educação de qualidade? Eu colocaria como questão de ordem legal a prioridade das crianças. As crianças, elas são prioritárias em relação a qualquer legislação. Então, se a gente colocar o direito das crianças e dos adolescentes em relação à educação, em relação ao direito à educação de qualidade, a gente sabe que aí não está tendo um cumprimento, né? Porque a gente sabe que a internet ainda não faz parte da maioria dos lares dos brasileiros. Então, se sabem disso, se sabem que não há esse acesso em relação aos meios digitais, em relação à internet, ao ambiente virtual, qual está sendo a postura de municípios, Estado e federação, né? E governo federal? Qual é a postura do MEC? Qual está sendo a orientação do MEC em relação as aulas do ambiente virtual? Qual é o suporte financeiro de orientação de como proceder disparado pelo MEC? Porque a gente tem uma hierarquia. A gente tem o governo federal, o governo estadual e municipal. Qual foi a postura do MEC em relação a qual procedimento tomar em relação das aulas virtuais? Quais são as estruturas das escolas? Então, antigamente era LOAS e GIS, né? Quer dizer, hoje é LOAS e GIS. E aí a gente só tem isso na escola, a gente não tem outra ferramenta. E, de repente, a pandemia mostra que as aulas têm que ser num ambiente totalmente virtual. Aí os lares brasileiros não estão adaptados, né? Às vezes tem um smartphone que não tem os créditos suficientes para poder acompanhar as aulas online, os vídeos, por exemplo. Então, penso eu que essa falta de planejamento, essa falta de apontar estratégias de atendimento a crianças e adolescentes não foi dada desde o início, desde onde deveria surgir, que é nível federal, para que os estados e municípios pudessem cumprir. Então, pelo que eu vejo, cada município faz do seu jeito e cada estado faz do seu jeito. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem o Google Classroom, Itacoaxetuba não tem nada. Itacoaxetuba é o WhatsApp da professora, que aí entra em comunicação com as mães, manda a atividade por WhatsApp e a mãe tem que imprimir, porque a apostila aqui no município não são para todos. Creio eu que a escola fornece para aqueles que não têm acesso à internet uma apostila, mas a apostila sem orientação também não tem valor. Então, eu preciso de um mecanismo, seja ele pela televisão, seja ele pela internet, para que o aluno possa desenvolver as atividades da apostila. Não é só disponibilizar a apostila. A mesma coisa na prefeitura, São Paulo. Os alunos vão receber uma apostila, mas quem vai dar essa orientação? Por onde? Qual canal? Vai ser utilizada a televisão, já que a maioria dos lares não tem acesso a uma internet banda larga de qualidade. Então, a gente tem uma falha dos três poderes aí. A gente tem o poder executivo, que está executando do jeito que quer. A gente tem o poder legislativo, que não está muito se importando com o que está sendo gasto o dinheiro da educação, porque o legislativo também é fiscalizador. E a gente tem o judiciário, né, que lavou as mãos, façam do jeito que achar melhor. Cumprindo ou descumprindo a lei, tanto faz. Então, é nesse momento que a gente vive de abandono total. E aí, as unidades federativas, os municípios, cumprem do jeito que quer, faz do jeito que quer, porque aí não tem ninguém para fiscalizar. É bem contraditório, né? Eu lembro que quando eu fazia a graduação, isso em 2004, 2005,
a gente já lia textos falando sobre as políticas de inclusão digital e que o quanto seria necessário o Estado intervir para que as pessoas tivessem acesso à internet e tal. Então, passou-se todo esse tempo e nada mudou. Como muitas outras coisas também não mudaram. Eu só vou retomar um pouquinho a pergunta do professor Williams, que ele perguntou assim, o que a gente falaria para esses pais em relação à questão da educação de qualidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é um mapeamento de que comunidade a gente está falando. Eu, particularmente, estou perplexa em ouvir essas coisas sobre Itaquá. Eu nunca imaginei que tivesse essa defasagem tão grande, né? Eu trabalho na rede estadual e municipal, né, aqui em São Paulo, e trabalho num bairro periférico, né, o bairro da Cidade Tiradentes, mas eu acho que a gente, dentro dessa lógica, né, desse panorama todo, meio confuso para todos, eu acho que a gente até, assim, está fazendo um trabalho, a gente até tem um pequeno suporte, né, do governo e tal. Então, por exemplo, os alunos, a gente utiliza o WhatsApp, manda os roteiros, né, você começa elaborando muita coisa, depois você parte para o simples e para a explicação via áudio, enfim. E os esforços, eles não vão vir de cima, né? O que é uma pena. A gente devia cobrar os governos, os governantes, enfim. Só que, nesse momento, a gente não tem tempo para isso. Então, me parece que se as fake news entraram nos lares via WhatsApp, eu acho que eu também posso entrar. Eu posso entrar e posso dar o meu melhor por ali também. Retomando essa questão da educação de qualidade, então, fazendo esse mapeamento dessa comunidade, quem são esses pais? São pais que foram apartados também da educação? São pais que trabalham no serviço braçal? O que eles fazem no fim de semana? Qual é o lazer? Qual é o ócio? De que maneira que a gente, como escola e como equipamento público, a gente também potencializa as discussões, né? Então, me incomoda, às vezes, um pouco, e por favor, tá? Eu não sou a favor do Estado, nem da Prefeitura, acho que eles podiam reelaborar muito melhor do que eles estão fazendo. Mas eu acho que, como professor, eu não posso ficar parada, eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso, por enquanto, não ter o aporte e a ajuda desse poder, né, federal, estadual, municipal, mas eu vou fazer a minha parte, porque eu acho que, fazendo isso, eu ganho na relação afetiva com os meus alunos, e isso me permite ser uma opinião norteadora daqui a um tempo. Me permite que eles possam se abrir e falar as questões que eles vivenciam, e quem sabe eu posso dar minha opinião e talvez mudar a vida daquelas pessoas. Então, eu estou numa escola estadual há 14 anos, e quanta coisa que acontece de alunos que já passaram pelas minhas mãos fazem um tempo, e voltam para perguntar coisa, para pedir conselho, para perguntar, professora, esse candidato, e aí? A gente vota nele? Faz o quê? Fala, olha, e aí? O que a gente pode pensar? Que proposta que ele tem? Então, eu acho que tentar ter esse vínculo com a comunidade, acho que é a primeira coisa, é respeitar essa comunidade, entender essa comunidade, para aí sim a gente tentar pensar que educação que serve para aquela comunidade, né? Então, por exemplo, às vezes, a relação ali da comunidade, ela, sei lá, não vai precisar de determinadas coisas, mas precisa de outras. Então, eu acho que é isso, é sensibilidade. Daqui um tempo, quem sabe, se tudo não for privatizado, a gente consiga melhorar essa questão da qualidade e que daqui um tempo esses pais, que hoje são alunos, possam olhar para a educação e falar, puxa, valeu a pena, né? É isso. Bom, meninas, a pergunta é a seguinte, né? Nós estamos vivendo um período de pandemia, boa parte das crianças, né, estão em casa, estão sendo vítimas de uma série de abusos, muitas delas, até porque
para o pessoal que está assistindo poder entender bem. Quando uma criança ela é abusada, geralmente, uma das primeiras saídas, um dos primeiros locais que ela vai pedir socorro é na escola. É para o professor, é para o coordenador pedagógico. Falar nisso, hoje é o dia do coordenador pedagógico. Parabéns a todos os coordenadores, tá bom? Fazem um trabalho essencial ali, de formação dos professores, dentre outras questões. Daí, voltando a essa questão, então, uma série de crianças com a pandemia está em casa. Nem sempre a casa é o local mais reconfortante, é o local mais seguro para a criança. Como que vocês duas têm enxergado essa situação? E aproveitando, tá? Aproveitando, não tem como nós estamos falando dos 30 anos do ECA, não tem como nós não falarmos da questão, né, trágica de uma criança que foi vítima de estupro por parte de um familiar, e essa criança, ela acabou sendo alvo de uma série de manifestações contrárias, né, ao aborto dessa criança, ao aborto legal, por parte de grupos de extrema-direita. Aí eu queria que vocês duas comentassem um pouco sobre essa questão e sobre a questão da escola fechada nesse período de pandemia e as crianças ali, a Deus dará muitas vezes, sem ter esse suporte da escola. Como a Andréia acabou de falar, eu vou para a Rosana e depois passo para a Andréia, beleza? Vai lá, Rosana. Primeiro eu vou falar em relação ao fato das crianças estarem longe da escola nessa época de pandemia. Se a gente pensar na questão básica da alimentação, é uma característica assim que me dói a alma, saber que algumas crianças ficam sem comer porque a escola seja aí o ponto, né, que ela tem o acesso, né, à alimentação mínima do dia, ali com os nutrientes mínimos do dia. As pessoas vão falar assim, mas teve o auxílio emergencial, teve o cartão merenda, mas para acessar o auxílio emergencial, para acessar o cartão merenda, tem que ter um telefone com internet para poder fazer o cadastro. Às vezes, se não estava cadastrado no Bolsa Família, não teve como acessar esses tipos de políticas públicas. Então, nós tivemos informações de que pessoas assim estão passando pelos piores momentos da vida agora, sem ter o mínimo, sem ter o que comer. Então, quando você fala a escola, a gente sabe que o objetivo da escola é a aprendizagem, é a educação. Só que a gente sabe que para muitos ali é referência para tudo, para a alimentação, referência para os cuidados básicos da higiene, porque às vezes é na escola que ele aprende a lidar com a higiene, é na escola que vai aprender um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, porque a família que deve proteger, que deve cuidar, que deve prover todos esses direitos mínimos, não tem condições, ou às vezes é a opressora, é aquela que causa o maior mal, né? Às vezes a família é um ambiente pelo qual a criança não merecia estar e precisa de que agentes externos denunciem, ou seja, para que outras pessoas que estão fora da família possam denunciar o que está acontecendo naquele meio, que não é adequado nem para um adulto e nem para uma criança. Então, a denúncia, ela deve ser feita por qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem responsabilidade sobre qualquer criança. Não, a legislação não diz que você é responsável pelo seu filho, não, você é responsável por todas as crianças, porque elas são vulneráveis. Então, se eu estou vendo que uma criança está passando por qualquer tipo de abuso, ou abandono, ou qualquer negligência, é meu dever, enquanto cidadão, denunciar. Só que em época de pandemia, elas ficam ali restritas naquele espaço, se não tem o contato com os professores, se não tem contato com o mundo externo, aquela denúncia, aquela extravasar essa informação, extravasar a violência que está acontecendo, ela não vai conseguir passar para ninguém, isso se agrava. E aí a gente tem que pensar que no momento tão difícil que essa criança, né, está de violência, de abuso sexual, ainda teve outra violação, que é da imagem, da identidade, da moral, da crença, porque alguém perguntou se essa criança é cristã? Alguém perguntou? Então, assim, as pessoas não querem saber quem é. É o que eu acho, o que eu penso, vou lá e divulgo em prol de uma política suja, né, uma política fascista, uma política que fala que prega
os valores humanos, que prega os valores de uma sociedade cristã, sem perguntar se eu quero ser cristã, se eu acredito na mesma coisa que você, nem quer saber, não pergunta. Então, toda essa cortina de fumaça que lançou-se aí dentro dessa questão tão grave, porque é uma questão grave, utilizar uma criança menor de idade que foi violada por vários anos para fazer política suja, como cortina de fumaça, foi o nível mais baixo. Eu nunca pensei que eu fosse presenciar isso. Uma pessoa utilizar uma criança menor de idade, que já vem com sofrimento do abuso sexual, para fazer uma política sórdida, pregando valores de uma sociedade doentia, porque para mim isso é doença. Você querer que uma criança morra para ter um filho de um estuprador em prol de um valor assim, fascista, um valor sujo, um valor imoral para defender um político. Então, a gente tem que começar a pensar que tipo de gente é essa? Com quem está relacionado? Opa, é isso que eu penso sobre direitos e valores, sobre moral, sobre respeito? É um ponto muito frágil da sociedade brasileira que a gente tem que colocar aí o coração e a cabeça para funcionar. Bom, esse caso, nossa, é revoltante, é lamentável, é inaceitável. Eu acho que chocou demais toda a sociedade, mobilizou ambos lados, né? Mas mobilizou. E é muito triste a gente perceber que ele não é um caso isolado, né? Ele não é algo assim, nossa, ganhou status porque é algo que aconteceu e que não acontece sempre. Não é isso, né? A gente tem um número de crianças vulneráveis que são estupradas diariamente, e o que nós, como governo público, estamos fazendo, né? Pensando nisso, acho que é a questão do conselho tutelar, porque quantas vezes a gente se encaminha para esses espaços para fazer uma denúncia em relação aos familiares, em relação ao abandono, né, de uma criança, e o que a gente tem de volta é que tem casos muito piores que esse, a gente não vai tomar conta. Primeiro ponto. O segundo, acho que a questão da escola fechada, eu não consigo chegar ainda a um acordo, né? Claro que é impensável você imaginar em tempos de pandemia uma creche voltando às aulas, uma EMEI com crianças que se abraçam, que se beijam, enfim. O ensino médio, que eles estão 4, 5 meses em casa, imagina esse povo todo fervendo na hora do intervalo, né? Então, assim, é impossível, né, a gente pensar nessas questões. Mas, por outro lado, eu acho que a gente, como escola, pensando na sua comunidade a qual está inserida, eu estou vendo muitas ações com relação a levantamento de alunos que estão com necessidades alimentares, movimento de professores, incluindo eu também, de arrecadação de alimentos, de levar a cesta básica na casa dos alunos, de fornecer celulares usados, um chip, e fazer a recarga todo mês, né? E, assim, não é um professor, são vários que eu conheço que estão fazendo isso, na tentativa de manter um diálogo com esses jovens, com essas crianças, para ter um pouco, assim, olha, se acontecer alguma coisa, sei lá, fala comigo, a gente pode ter essa ponte, essa relação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a escola, claro, ela deve estar fechada para esse formato que a gente estava acostumado. Mas, em contrapartida, eu acho que poderia estar aberta para atender outras demandas, né? Então, por exemplo, essa distribuição de alimentos, que deveria ser custeada pelos estados e municípios, né? Esse custeamento de um aparelho. Por exemplo, foi anunciado ontem a compra, né, dos tablets para as crianças, né, mais vulneráveis, mas, poxa, demorou tudo isso para eles pensarem nessa estratégia. Então, é muito complicado. E eu acho que, nesse momento,
eu não tenho informações de como que está a questão do serviço social, de atendimento social. Eu não tenho colegas que trabalham, que são assistentes sociais, mas eu fico me perguntando quanto talvez eles estejam amarrados, né? A minha vontade como professora é de pegar, montar um dossiê e levar para o Ministério Público, para ver o que é que eles vão desenrolar, porque a gente está tentando desenrolar com eles. Doando isso, pegando roupa, doando cobertor, fazendo rifa para, né, para tentar custear. E o que o governo público, o Ministério Público está fazendo, está entrando, está observando, enfim, são essas questões. É muito pendular, né, essa questão da escola, se abre, se não abre, mas eu acho que poderia se abrir pensando na função, um novo papel nesse momento de pandemia. Bom, com base no que você, Andréia, e no que você, Rosana, colocaram, eu vou pegar alguns comentários aqui, tá? O Guilherme Cordeiro, ele falou uma questão interessante. Ele falou que a escola está extremamente sobrecarregada, com demandas que são de outras instituições. Ele tem muita razão. Tudo acaba desaguando na escola, né? E a escola acaba pegando demandas sociais. Você colocou a questão de doação, né? Vários colegas, nós, inclusive, temos feito isso, né? Pegando um pouquinho do salário, você doa para um, você ajuda outro, você doa roupa, né? E isso, querendo ou não, não é função da escola. Mas, como a Andréia bem colocou e a Rosana também, a escola ela acaba suprindo essas demandas, ela acaba, né, abraçando essas demandas para poder ajudar os nossos alunos, ou melhor, os nossos educandos, né? A Fernanda Borges coloca essa questão também, que o Estado lava as mãos sucateando os recursos e instituições de apoio às crianças que sofrem com violência. E o peso acaba recaindo justamente na escola. A minha preocupação, por isso que eu fiz a pergunta para vocês, era relacionada exatamente a isso. Porque nós entendemos que a escola tem que estar fechada no período de pandemia, não tem como deixar ela aberta, só que entram no que a Andréia falou. Nós temos uma série de demandas que infelizmente, são da nossa sociedade doente, e essas demandas envolvem abuso de menor, a questão de crianças que não têm o que comer, né? Então, são questões muito sérias, e muitas delas, elas tinham como único alicerce qual? A escola. Era a escola. E agora essas crianças, elas estão sem ninguém, basicamente. E é onde a gente fica muito preocupado, né? Tem mais alguns comentários aqui. O Guilherme também colocou que, na realidade, a pandemia foi a brecha que o sistema queria, parafraseando o Mano Brown, verdade, tá? Deixa eu ver aqui. A Claudete Viana colocou que na escola que estamos, precisamos ter, de alguma forma, os pais envolvidos, né? Então, que a escola sozinha não consegue resolver os problemas. O doutor Odair Vitorino, um abraço para ele, grande parceiro aqui de Mogi das Cruzes, ele tem colocado uma questão. Sem adequação da estrutura física das escolas, fica impossível o retorno. Sem internet, aí entra no que a Rosana colocou, no que a Andréia colocou, de que boa parte dos alunos, dos educandos, não tem acesso à internet. E agora, pelo menos na Prefeitura de São Paulo, somente agora a Prefeitura vai disponibilizar tablets para os alunos. Tudo bem, está perto do período de eleição, né? Então, uma das desculpas pode ser essa, não sei. Estou só colocando a questão. Ô, Vânia, eu vou passar a palavra para a professora Vânia, tá? E ela vai perguntar para a Rosana e para a professora Andréia também. Acho que a professora Andréia deu uma caída, igual o Palmeiras, daqui a pouco ela volta. Mas tranquilo. Vai lá, Vânia, pergunta aí para as mulheres. Bom, a Vânia acho que caiu. Professora Rosana, vamos prosseguir então. Professora, fala-se muito, né, há muitos anos, fala-se da redução da maioridade penal, né? E hoje em dia, com essa questão aí de, vamos dizer assim, de bancada da bala, né? O povo acha que tem setores aí da política que acham que vão resolver as coisas na bala, entre aspas. O que a senhora acha, tanto a senhora quanto a professora Andréia, o que vocês acham da redução da maioridade penal? Eu
vou iniciar com uma pergunta. Aquele helicóptero do Perrella, né? Senador José Perrella, né, o nome dele? O helicóptero, na propriedade dele, com 500 quilos de pasta base de cocaína, eles eram menor de idade? A impunidade do Brasil está relacionada à idade ou à classe social a qual pertence o infrator? A única classe que recebe todas as punições, inclusive a pena de morte que é proibida na nossa legislação, é a classe operária pobre e miserável e negra. A questão da impunidade no Brasil está relacionada à impunidade para aqueles que causam a maior dano à nação brasileira, que é a classe alta, a elite, aqueles que colonizaram, aquele que explorou, aquele que escravizou, aquele que cometeu e comete até hoje o genocídio dos povos indígenas e negro do Brasil. A impunidade continua no Brasil desde 1500. O que a gente sofre hoje é querer jogar nas costas do menor aquilo que o cara que está lá no topo do poder, que é o tráfico, quem está lá no topo do poder não está pagando pelo crime. Porque se o menor é pego com um pouco de cocaína e um pouco de maconha, ele pode pagar com a vida. Mas o senador, com helicóptero, dentro da propriedade, não, a Polícia Federal considera de que ele não era o dono. O dono era o piloto do helicóptero. Então, a impunidade no Brasil, ela não está relacionada à idade do infrator, e sim à classe social. Por exemplo, o filho do Eike Batista atropelou um ciclista e matou. Eu não vi nenhum alarde, né, da sociedade para prender esse rapaz, que afinal não deve ter passado nem um segundo na prisão. Agora, um aluno meu, pego com moto roubada, teve sua vida cerceada dentro da quebrada. Por quê? Por que ele não teve direito a julgamento? E o filho do Eike Batista teve? O menor de idade no Brasil hoje paga com a vida. Aí quer reduzir a maioridade penal, por quê? Porque já quer justificar o caso de genocídio da população negra e periférica? Falar assim, matei porque era menor de idade, mas agora pode. Mas sempre pode tudo com a população negra. Estão matando até, inclusive, crianças que não são criminosas e nem infratoras, porque criança não comete crime, né? Criança é infratora. No Rio de Janeiro, aquelas crianças assassinadas pelos policiais militares, elas não eram infratoras. Então, o que eles estão tentando justificar é o genocídio que acontece mesmo quando uma legislação não permite. A nossa legislação não permite que uma vida seja retirada em detrimento de um cumprimento de uma lei. Não pode, não pode. Então, a redução da maioridade penal é para justificar essa luta de classe e a opressão e o genocídio da população preta, periférica e do pobre. Porque o rico, sendo maior de idade ou menor, ele não vai ser preso nunca, porque a nossa justiça foi feita para defender as pessoas de bem, né? As pessoas de bem no Brasil são as pessoas ricas. As pessoas pobres que não trabalham, que estão desalentadas, elas não são de bem, né? É o discurso que venderam para a gente. Então, a questão não é a idade, a questão é a classe social. Perfeito, professora, perfeito. Bom, Andréia? Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar o aporte que a gente tem, né, de um professor de ciências, de biologia, e a gente sabe que, por que tem, né, essa idade de 18 anos, né, porque o cérebro está em formação, o corpo ainda está em formação, a gente ainda está no movimento psicológico, de organização, né, do cérebro, então, por isso que se tem essa idade, e acho que em alguns países é até um pouco maior, não é de 18 anos, por conta disso. Então, já se parte de um pressuposto, de uma pesquisa científica. Você concorda, professor? Se eu estiver falando besteira, me corta. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, assim, já há um
pressuposto biológico. Ponto. Nós temos uma outra questão, que é a questão social. A gente vive num país de extrema desigualdade social, de extremo racismo, de extremos problemas vastos, e diminuir essa idade, né, penal, ela vai piorar muito com isso. Ela vai ser um genocídio, assim como a Rosana falou, né, de vidas. E de vidas de quem? Vidas periféricas, né? Então, eu não concordo, eu acho um absurdo, eu acho pesado quando alguém fala assim, mas o fulano já tinha 15 anos, ele sabe o que quer. Não, ele não sabe o que quer, porque nós estamos falando de uma pessoa, de um ser, né, humano em formação, e essa formação, ela vai postergar aí os 18, né, 20 anos, né, e que formação que a gente está falando? A gente está falando de uma formação ampla, né? Essa formação que vai pensar na questão social, econômica, psicológica, familiar. Então, como que eu vou garantir que todo mundo que tenha uma vida, sei lá, ferrada, né? Ele vai crescer e vai ser esse cidadão que, enfim, né? Eles tanto dizem, né? Que são cidadãos de bem, se eu não garantir essas coisas mínimas, né? E vou aproveitar para responder um comentário do Guilherme, que ele fala assim, professor não é herói, professor é classe trabalhadora. Claro, Guilherme, né? Eu imagino que você seja professor também. Mas talvez, quando a gente tem um vínculo muito grande, porque todos, para mim, eu me sinto aquela galinha com aqueles pintinhos, é essa a relação que eu tenho com os meus alunos, então eu não quero capa, não quero nada, não, eu só quero saber se eles estão bem, se eles estão vivos. Então, eu quero que se dane o Estado nesse momento. Depois a gente, sei lá, tenta um jeito de correr atrás e de pressionar ainda mais. Nesse momento que a gente está podendo manter esse vínculo e estar com eles e falar, olha, eu tô aqui, se você precisar, eu vou aí e a gente, sei lá, dá um jeito. É isso que eu posso fazer nesse momento, né? E eu acho bacana a gente ter esses espaços da pandemia, que são essas lives, porque a gente não tinha muito tempo para conversar, né? Todo mundo acabado no sábado, no domingo, e é isso, é tentar criar essa reflexão, né? Então, não podemos diminuir essa idade penal. É isso. Perfeito. Vânia tá aí? Agora sim. Peguei Cadê bem o final. Caiu também? Vai você, Vânia, então. Então, eu peguei bem o final da fala da Andrea. A questão era sobre a diminuição da maioridade penal, né? E vamos lá, então. Um dos avanços que nós tivemos, teve alguns avanços depois da implementação do ECA, e um desses avanços foi a formação dos conselhos, né? Conselhos tutelares que foram criados, né? E eu peguei bem o final, então eu vou tentar fazer um gancho do que a Rosana estava falando também, da questão do fundamentalismo religioso, lembrando também da questão da menina, que teve que a avó denunciou. Vou fazer uma salada aqui, tá? Mas vamos lá. Como fazer a formação dos conselheiros tutelares diante de tanto fundamentalismo religioso, que implica aí na intolerância religiosa, que é o caso da menina, que vai implicar em diversos outros aspectos aí sociais. Como fazer essa formação dos conselheiros, já que eles são escolhidos por votos da comunidade? E muitas vezes eles não têm esse preparo. Essa é a minha pergunta. Acho que mais para Rosana. Me escutaram? Não. Você quer que eu responda, então, Vânia? Andréia, tá. Pode ser, Andréia. Então tá. Na verdade, essa formação desse corpo, né, do Conselho Tutelar, eu acho que ela é de suma importância. A gente tem que batalhar nisso, por exemplo, né? Então, o que a gente precisa? Que garantir que as pessoas que estejam lá sejam pessoas com uma formação superior, enfim, que sejam funcionários públicos
ligados a áreas, né, acho que de educação, de saúde, de segurança pública, pode ser, que possam entender melhor da legislação, das entranhas, né, das comunidades, e consiga dar um respaldo maior a essa população. Como que acontece hoje em dia, né? Talvez alguém não saiba, mas assim, geralmente são pessoas com certa visibilidade partidária no bairro, e essas pessoas vão indicando, vai lá, vota lá no fulano, é meio aquele voto de cabresto, né? E, vai lá, vota ali. E quando você se depara, não há uma proposta de candidatura, não há um cuidado em saber que formação esse sujeito tem, que conhecimento da máquina pública ele tem, né? Porque, por exemplo, a gente é professor, a gente conhece os dispositivos das legislações educacionais, mas se, por exemplo, me mandar para um hospital, eu não vou saber optar, né? Não vou saber essa legislação. E eu acho que para ocupar esses espaços, precisam ser pessoas, um corpo bem formado, de entender essa máquina pública, essa sistematização. Outra coisa que eu acho também que é imprescindível é a questão da unificação dessas informações. Então, por exemplo, poxa, o cara tem lá o CAD único, ele tem que juntar com outra informação da escola, que tem que juntar com a informação de segurança pública, que tinha que estar junto com as informações do SUS, e você ter um corpo de informações, eu sei que é muito controle, né, Foucaultiano, mas assim, de ter umas informações sobre aquele sujeito, e que se não se tem. Então, por exemplo, o sujeito frequenta o CAPS, né? A escola, às vezes, muitas vezes não sabe. O sujeito está cumprindo alguma pena, né? Enfim, às vezes o órgão de saúde pública não sabe. Quer dizer, como manter uma pessoa numa pena restritiva e não dar um apoio psicológico? Então, essas coisas não se conversam. E talvez, tendo pessoas que tenham posse desse saber, elas consigam relacionar essas informações com vistas a ajudar essa população vulnerável, né? Então, é nesse sentido. Em Rosana? Em relação a essa necessidade de pessoas capacitadas, penso eu que qualquer cidadão tem que ser capacitado para proteger uma criança. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão tem a competência de denunciar, de verificar uma negligência em relação a uma criança. Então, quando a gente fala dos conselheiros, a gente tem que pensar que são pessoas comuns, que foram eleitas ali pela comunidade, para poder fazer o papel de fiscalizador. Só que eles precisam de uma formação, eles precisam de uma orientação, eles precisam conhecer a lei, assim como todo e qualquer cidadão ter o direito de conhecer a lei. Os professores, os alunos, a direção, todo mundo, a comunidade, a gente tem que ficar em sintonia com essa legislação o tempo todo. É uma discussão que a gente tem que entender que a criança que chega na escola, ela é um sujeito de direitos e ela tem que conhecer quais são os direitos dela. Até uma outra criança pode ajudar na proteção de outra criança, porque quando ela entende os direitos, ela sabe quando a outra está sendo violada. Então, os conselheiros tutelares, assim como o Brasil, não sabem quais são os direitos das crianças. Então, é um reflexo de uma sociedade que está na ignorância, que está na falta de conhecimento. E cabe a nós, educadores, orientarmos, né, os pais, orientarmos a comunidade, porque quem tem conhecimento na sociedade são os professores, a gente que tem conhecimento. E cabe a nós passarmos esses conhecimentos. Quando a gente fala de escola, eu acho que o básico é você entender quais são as leis que defendem essa criança, explicar como que funciona, explicar que ela é um sujeito de direitos, mecanismos de gestão democrática, de participação, os canais de participação, seja no conselho, seja no Grêmio Estudantil, a partir de protagonismo dentro da escola e dentro da comunidade que essa criança vai aprender quais são os seus direitos, a comunidade também vai aprender que essas crianças têm direito, e assim a nossa sociedade fica mais esclarecida.
Então, o conselho tutelar nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade, da ignorância, da falta de conhecimento, e cabe a nós sermos combativos dentro dessa perspectiva. Cabe a nós, educadores, tomarmos para si essa função de esclarecimento. Quando eu estou na minha sala de aula em contato com o meu aluno, eu tenho que entender que ele é um cidadão. Eu tenho que explicar para ele que ele é um cidadão de direito e que a escola possui gestão democrática para isso, para que a gente possa libertar. Quando a gente fala de Paulo Freire, a gente tem que tirar ele das teorias e colocar na ação. A gente tem que deixar a nossa criança indignada, a gente tem que deixar o nosso pai indignado, a gente tem que deixar o nosso professor indignado, porque se a gente não tem indignação, significa que a gente não entendeu o nosso problema. Olá, então, dos desafios que nós temos hoje é a retomada dos trabalhos de base comunitária, né? E nós sabemos que foi muito forte aí no final dos anos 80 e nos anos 90, mas que essas bases, elas estão enfraquecidas, né? Estamos perdendo aí nossas crianças e adolescentes para o tráfico de drogas, né? E também para esses fundamentalismos religiosos, como eu já havia dito, que penetra inclusive aí nos conselhos tutelares de hoje. Como retomar, como fortalecer essas bases comunitárias? Essa pergunta vai mais especificamente para a Rosana, tá? Como fortalecer essas bases de maneira que a comunidade consiga brigar mais pelos seus direitos, consigam reconhecer e brigar pelos seus direitos? A esquerda, a esquerda e a direita, né? A esquerda, que está mais próxima do povo, tem essa visão de que a gente tem que voltar para as bases. Aí eu digo mais, eu nunca saí da base. Quando eu estou no ambiente escolar, quando eu estou no território escolar, eu nunca saí da base. Então eu gostaria de dizer para quem acha que tem que criticar a esquerda falando para a gente voltar para a base, eu nunca saí. Eu nunca saí da base. Eu estudei escola pública, eu sou profissional, eu luto pela escola pública, essa é a minha base. É ali que eu mostro para o meu aluno, que eu mostro para a minha comunidade, como ela deve ser tratada. Com respeito, com direitos, esclarecendo, dando informações. Então, esse resgate comunitário, ele começa na escola. Os alunos, eles aprendem a lidar com o comum, com o comunitário, dentro do ambiente escolar, com a diversidade dentro do ambiente escolar. A lidar com a LGBTfobia dentro da comunidade escolar, com racismo dentro da comunidade escolar. Então, eu nunca saí da base. Eu acho que alguns profissionais ainda não se identificaram enquanto base. Às vezes, eles seguem uma reprodução da elite porque eles não se deram conta de que eles estão fazendo o papel de opressor, mas porque eles não se deram conta. Então, a educação, ela é ideológica, sim. Não existe neutralidade na educação. Então, eu, enquanto educador, eu preciso me identificar enquanto base trabalhadora, enquanto pobre, e verificar que aqueles são os meus iguais. E que eu não posso reproduzir um discurso de manipulação e de opressão. A gente está num momento de opressão muito grave, ideológica, em que os professores de história não estão dando conta. Mas não são só os professores de história que conhecem a história. Todos os professores conhecem. Só que aí a gente precisa ter uma identidade de classe primeiro. Eu não sou classe média burguesa, eu não sou burguês só porque eu estou mais próximo, eu esqueço que eu estou mais próximo dos meus alunos do que das pessoas mais de classe média. Então, penso eu que essa organização da base, essa organização de voltar na vida comunitária, cabe à escola. Porque é ali que a gente aprende a lidar com o Grêmio Estudantil, é ali que a gente aprende a lidar com o conselho de escola, com a PM e com as demais lideranças ali da comunidade. Bom, Andréia, eu concordo responder? Também concordo com Rosana. Acho que a gente é fundamental, né? A gente começar com essa representatividade na escola, né? E a gente começa muito cedo. Eu, por exemplo, eu nunca participei de um grêmio,
porque nenhuma escola que eu estudei tinha Grêmio. Assim, né, até o ensino médio, vamos dizer assim, mas nunca ninguém falou de representatividade, do que fazia cada poder, né, e hoje eu acho que a gente vem numa crescente de tentar mostrar para a sociedade que um Grêmio faz toda a diferença na escola, que participar da reunião de condomínio faz toda a diferença, que você participar da comunidade, da associação comunitária do seu bairro, faz toda a diferença. E que aí, com essas ações do micro, a gente consegue atingir o macro. E eu acho que, às vezes, a gente não tem noção disso. Aliás, a maior parte da comunidade que é atendida por nós não tem noção do poder que carrega. E eu acho que está aí o grande problema, né? Ok, obrigada, meninas. Sou eu agora, né? Meninas, não podemos deixar de falar de pandemia, né? E a Vânia falou 113 mil mortos hoje, um quarto desse montante, infelizmente, né? Em São Paulo, né? E existe essa ideia idiotizada de se voltar às aulas, né? Cogita-se a volta às aulas, sem estrutura. Você fala de escola pública, a escola pública não tem nem papel higiênico, às vezes o que dirá ter álcool, termômetro, funcionário para limpar um banheiro a cada 1-2 horas, né? Como é que vocês veem essa possível volta às aulas, né? A gente sabe que tem um setor privado que pressiona o governo, né? Mas como que vocês veem essa situação? Voltar às aulas que seja em setembro, outubro, né? Para mim, esse ano está perdido. O que vocês acham disso? Quando a gente encara a morte com naturalidade, como algo normal, nada espanta mais a população, né? Então, o que foi colocado para os brasileiros é que, assim, ou você vai morrer por conta do vírus, ou você vai morrer porque você vai passar fome, porque você precisa trabalhar. Então, só deram essas duas opções. Ou você morre por conta do vírus, ou você morre porque você vai morrer de fome, porque você tem que trabalhar. Então, esse discurso do senhor mercado, do senhor dinheiro, do senhor capital, do senhor dinheiro acima de tudo, né? Porque quando falam Deus acima de tudo, a gente não está falando desse Deus aí, coração, amor, a gente está falando do Deus Mamon, né? O mais conhecido como Mamon. Então, o Deus dinheiro, ele está acima de qualquer coisa, da vida, e seja a vida de quem for, né? Se tiver que morrer 30 mil, 100 mil, fazer o quê? Porque o que importa é a economia, o que importa é o dinheiro. Então, se essa é a lógica do senhor mercado, então, se tudo está voltando ao normal, se os trabalhadores, na verdade, os trabalhadores do Brasil não cumpriram a quarentena, porque os trens, os metrôs, os ônibus continuaram lotados. Que quarentena é essa? Que quarentena que mantém o metrô lotado? Que quarentena é essa que mantém os ônibus lotados? Então, a quarentena no Brasil, na verdade, ela foi cumprida por uma pequena parcela da população. Então, os trabalhadores, na verdade, a maioria deles não deixaram de trabalhar. E aí, o que ficou determinando aí foi a questão do comércio fechado. Aí, quando o comércio abriu, o shopping abriu, e por que a escola tem que estar fechada? Se o shopping abriu, que é o limite máximo da futilidade, assim, você banalizar a vida, é você abrir um shopping numa pandemia. Tem barbaridade pior do que isso? Então, o que eles estão querendo mostrar para a gente é que, assim, o Deus mercado acima de tudo, então vamos colocar a vida, seja de quem for, em risco. Então, a escola, as crianças, a vida das crianças, para eles, como faz a vida de um idoso, como faz a vida de um trabalhador que morre no supermercado e fica lá horas e horas aguardando, né? Porque não pode fechar o mercado que eu diria o supermercado, quer dizer, não pode parar de vender, mesmo que a gente tenha um funcionário morto ali. Então,
essa banalização da vida em relação ao dinheiro, em relação ao capital, em relação ao Deus mercado, é uma coisa que a gente precisa discutir, porque não vai parar por aí. A gente está falando de pandemia, mas não vai parar por aí. Os sacrifícios serão maiores. Depois da pandemia, a gente vai experimentar abaixo do inferno de Dante, quer dizer, a gente vai experimentar o que há de pior no ser humano, porque aí a disputa entre a classe trabalhadora ela vai aumentar, vão jogar para cima da gente a crise econômica. Então, a pandemia é só o reflexo do que está por vir para a classe trabalhadora. A gente vai pagar caro, a gente está pagando caro. Então, o retorno às aulas é isso, é quando eu dou valor ao mercado, porque os trabalhadores já estão na ativa, então eles precisam com quem deixar essas crianças. Então, vamos voltar à escola normal, porque está tudo normal. É assim que eu encaro. Claro, isso é um absurdo, é um projeto de extermínio, né, populacional, essa ideia de retornar às aulas. Eu não tenho uma opinião formada com relação, assim, ao término do ano letivo. Eu ainda não sei se é positivo, se é negativo, ainda estou avaliando. Mas com relação ao retorno presencial, isso é um absurdo. A gente sabe muito bem que as escolas não têm essa estrutura. Se nas nossas casas a gente teve que fazer uma mudança, né, e que às vezes ela não coube nos espaços que a gente vive, imagina num lugar em que convivem tantas pessoas. Mas vão ser 35%, vão ser... Não dá, não cabe esse retorno. Eu acho que a gente, nesse sentido, se a gente tem uma ligação afetuosa, né, com essa comunidade, nesse momento, mesmo com todos esses percalços, ela vai entender e ela vai confiar nessa opinião, porque a gente tem um presidente, né, que anda sem máscara, que faz bizarrices à torta e à direito, e que há uma população que não tem capacidade crítica para avaliar o que é positivo, o que é negativo. Se o presidente está falando isso e ele é o líder, né, como que a população enxerga isso? Então, na verdade, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar a confiança das comunidades onde a gente atua. Porque nesse momento de pandemia, por exemplo, eu tenho meus alunos e a gente vem fazendo esse trabalho por WhatsApp mesmo, porque a gente sabe que a internet é ruim, que muitas operadoras têm o WhatsApp gratuito, né? E fazendo isso, muitos pais já falaram, não, professora, se a senhora continuar ajudando desse jeito, tá bom, a gente mantém em casa, porque é melhor ele estar em casa, a gente poupar vidas, do que pensar em conteúdo, né, nesse momento. Então, eu acho isso, que a gente precisa, sim, manter-se firme e procurar apoio das equipes gestoras nesse momento. A gente sabe que tem equipes gestoras que estão sendo massacradas, óbvio, mas a gente precisa se organizar enquanto coletivo e não permitir essa volta. Mas que, em outra ponta, a gente não deixe esses alunos tão desassistidos. Essa é a minha opinião, por favor, não é para ser aceita em demasia, não é isso, mas é algo que eu acredito. Ótimo. Bom, gente, já estamos aqui com 1h e pouquinho de live. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, tá? Muito obrigado. Vamos lá, então. Vamos para as considerações finais, então. Rosana, faz suas considerações finais aí, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua candidatura, né? E considerações finais aí. E antes das considerações da Rosana, tá? Lembrando que nós estamos fazendo live todos os sábados, às 16 horas, tá? Eu vou deixar as meninas terminarem de falar, depois eu falo da próxima live aí também, que tem tudo para ser um sucesso aí. E assim, para vocês fazerem as considerações, Rosana e Andréia, 30 anos de ECA, temos o que comemorar? Eu vou começar. Então, eu acho que tem sim o que comemorar.
A Constituição Federal foi um marco no Brasil, graças a ela a gente tem o SUS e graças a ela a gente tem o ECA, graças a ela nós somos alfabetizados hoje, graças a ela a gente sabe lutar pelos nossos direitos, então nada foi perdido, foi uma luta, né? A partir da luta dos movimentos sociais que o ECA se fez presente na nossa história. Eu só acho que não dá para ficar parado, né? A gente precisa continuar na luta, precisa se unir em prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, temos sim o que comemorar, mas a gente precisa continuar a trajetória, continuar a caminhada. Eu gostaria de agradecer ao Diogo, ao convite, agradecer à página Luta, e Gizi Luta pelo convite, e digo que é importante esse trabalho que vocês estão realizando de conscientização. Esses momentos de reflexão, eles são necessários para a gente poder desenvolver novas teorias, desenvolver novas metodologias, desenvolver novas posturas, né, principalmente para nós que somos professores, né, que somos profissionais da educação. É um momento muito rico e eu agradeço a participação das meninas, da Vânia, né, do William. Então, assim, muito obrigada a todos que participaram também, mandando as perguntas, participando aí nos comentários. E eu só tenho a agradecer a esse momento que foi bastante rico e eu aprendi bastante com vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente tem que fazer reverberar esses espaços de discussão, de reflexão, que muitas vezes são massacrados quando a gente está nas nossas vidas ditas normais, né? Eu concordo com a Rosana, acho que há que se comemorar sim, mas a gente precisa ponderar, né? Ponderar esse tempo histórico, né? Afinal, se passaram 30 anos, qual era o contexto em que foi criado o ECA há 30 anos e o que a gente tem hoje, né? Quais são esses avanços? O que se falta conquistar? A gente é reconhecido internacionalmente como um país que tem leis muito interessantes, muito protetoras, mas que a gente ainda não consegue colocar em prática, né? E isso é muito perigoso. Mas eu acho que sim, um avanço. A gente tem posse de legislações, e eu acho que a gente precisa agora engajar mais nossos alunos, nossa comunidade, a entender que direitos são esses, do que eles podem ter acesso, e esse trabalho, mais uma vez, vai ser da escola, né? Como tantos outros, e que também, eu acho que, às vezes, acabam sufocando, né? Esse trabalho de transmissão de conhecimento. Mas, enfim, acho que é uma luta, a gente tem que continuar, não há que se desistir. Professor Williams, tá. Professora Vânia, considerações, começando pela professora Vânia. Ok, então, sim, né, nessa trajetória de 30 anos, houve avanços, assim, significativos, né, como, por exemplo, a redução do trabalho infantil, né, como nós dissemos aqui, a universalização aí do acesso à educação, embora ainda falta qualificar, porque o acesso nós já tivemos, mas falta qualificar essa educação, porém ainda há muitas lutas a serem feitas em nome de crianças aí, como João Pedro, Miguel, menina Ágata, né, que foram vítimas aí desses aparelhos de repressão do Estado, né? Essa luta que deve nos mobilizar e reafirmar o ECA, fortalecer o ECA, né? O ECA aí, que é o Estatuto da Dignidade aí das Crianças e Adolescentes, pois defende a democracia. Então, eu finalizo agradecendo a participação de todos, obrigada pelo convite, reitero meu convite aí, meu agradecimento ao Diogo, e muito obrigada por todas as falas de hoje. Professor Williams, gostaria de agradecer. É isso que eu queria falar. Hoje eu me senti aluno aqui, assim, um orgulho enorme de ver Diogo, Andréia, sabe? Hoje eu me coloquei como aluno de vocês. Foi, assim, uma aula. Vânia também, muito legal sua participação.
Professora Rosana, como eu disse, se eu morasse em Itaquá, votaria na senhora, viu? É assim, é uma honra você saber que existe gente de qualidade, preocupada com o social, com a educação de esquerda. Tem que desmistificar, né, que candidato de esquerda, associar candidato de esquerda com incompetência. A incompetência não está na gente, né? Então, estou muito grato pela participação aí de vocês, tá bom? Muito obrigado, e Diogo e Andréia, muito orgulho de vocês, viu? Bom, quero agradecer a participação de todos, tá? A professora Vânia, o professor Williams aqui são nossos novos integrantes da bancada aqui do Giz e Luta, da página Giz e Luta, tá? Estarão presentes mais vezes aqui nas lives, a gente está fazendo um rodízio, tá? Quero agradecer a professora Rosana Gomes pela participação, falas bem pertinentes, parabéns, sucesso, tá? A professora Rosana, ela é candidata em Setuba, tem um projeto legal, uma pessoa de luta, uma pessoa bacana, tá bom? Então, o pessoal de Itaquá que está nos assistindo aí, vocês têm agora um representante, tá? E não adianta reclamar e votar errado, a gente tem que votar em gente que defende as nossas pautas, o nosso povo. Tá? A Rosana é uma delas. Tem a da Andréia, professora Andréia, eu sou suspeito para falar, é amiga pessoal, uma pessoa brilhante, batalhadora, tá? Ela está concluindo ali o doutorado dela, está trabalhando sempre em prol da periferia, trabalha na cidade de Tiradentes, faz um trabalho magnífico, tá bom? Parabéns, professora. Ela também, ela é muito humilde e ela não colocou o currículo dela, mas eu falo por ela. Ela também trabalha com questões de formação, tá? Ela também está fazendo uma série de formações aí. Algumas pessoas vão lembrar dela, inclusive no aplicativo do Estado aí, tá? Ela fez umas formações lá também. É uma pessoa fantástica, maravilhosa mesmo. E assim, conto com a presença de todos aqui. Quero agradecer ao professor Gerson, que ele não apareceu hoje, porque ele ficou no apoio para minha internet não cair, porque senão minha internet cai e eu não consigo falar muito aqui, tá? Quero agradecer a presença de todos aí que estiveram aqui mandando perguntas, comentários, muito obrigado. Lembrando que semana que vem nós teremos uma mega live, tá? Que será sobre o retorno às aulas em meio à pandemia. Nós teremos a presença do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, do professor Romildo Rodrigues, tá? Professor de História e Geografia e militante do SIMPIEM, que é o Sindicato dos Professores Municipais de São Paulo. Teremos também a presença do Dr. Rodrigo de Novaes, um médico de saúde da família, um cara brilhante, com histórico de luta, um cara que conhece a periferia, trabalhou no programa de saúde da família na cidade de Tiradentes e Itaquera. Então, teremos uma mega live aí, conto com a presença de vocês. O ECA é uma conquista, devemos lutar sempre pelo ECA, como esses guerreiros aqui disseram. Um abraço, boa noite e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu.